Bom, então, o nosso tema, né, a hidrogeoquímica de mina, né, da exploração ao fechamento. Muitas pessoas acham que, por exemplo, a hidrogeoquímica está relacionada com o meio ambiente, estritamente com o meio ambiente, mas a gente vai entender um pouquinho que isso não é só o meio ambiente, que é uma decisão corporativa de uma empresa que isso influencia em absolutamente todas as etapas, né, do desenvolvimento de uma mina, desde a fase de exploração, de pesquisa e principalmente no fechamento. Então, só reforçando um pouquinho aqui sobre a Water Service, nós somos uma empresa de consultoria, né, muito conhecida pelo desenvolvimento de modelos hidrogeológicos, né, a parte de gerenciamento de dados, e agora a gente está atuando na área de hidrogeotecnia e de geoquímica. Então, além do serviço de consultoria, nós ainda temos os nossos treinamentos, né, como esse webinar, né, e a gente também tem workshops, temos o canal no YouTube, ainda temos cursos que eles podem ser adquiridos presencialmente, podem ser, né, podem ser presenciais ou podem ser online também, os personalizados. E a gente ainda tem a Water 7 Technology Academy, que a gente tem uma série de cursos que podem ser comprados a qualquer momento e para vocês fazerem esses cursos a qualquer momento, né, adquirindo ele online. Bom, então a parte de consultoria em geoquímica, né, então a gente tem atuado em estudos hidrogeoquímicos e hidrogeológicos, né, em modelagem dos dois, né, a gente também trabalha na definição de ensaios de caracterização de reagentes estéreis para mineração, diagnóstico também de drenagem ácida e desviação de metais, modelagem geoquímica e também elaboração de planos de monitoramento hidroquímico. Né? Então, essas são as principais áreas que a gente tem atuado em geoquímica. Além disso, a gente ainda representa alguns softwares, né, que a gente tem o software da Waterloo, são os softwares de modelagem hidrogeológica, os softwares da Bentley, né, que estão relacionados também à hidrogeotecnia e geotecnia, e também ao monitoramento de nível de água e pressão, né, com os instrumentos da Vanessa. Bom, isso aqui são os tópicos que a gente vai abordar aqui. A gente vai ter uma abordagem bem abrangente. Vou tentar não entrar muito no aspecto químico da coisa, né? Mas esse webinar é mais uma introdução a tudo aquilo que a gente vai falar nos próximos webinars ao longo do mês. Então, primeiro é a drenagem de mina, por que a gente deve se preocupar. A gente vai falar um pouquinho dessa associação de elementos químicos, que é extremamente importante, né? Entender como isso se relaciona em absolutamente nas fases dos projetos de mineração, falar um pouquinho sobre drenagem e dos diagnósticos e monitoramento, né, das fases. Então, a primeira coisa, por que se preocupar com a drenagem de mina? Existe uma gama muito grande de características de água, de característica hidroquímica de água. Então, esse primeiro exemplo aí, a gente tem uma água com pH entre 4 e 5, que se fosse numa mineração, dependendo das condições, poderia ser considerado um indício de drenagem ácida, no entanto, não é. Então, a gente vê no centro da foto, né, a gente tem um precipitado meio avermelhado, que a gente associa à presença de óxidos de ferro, que é um indício de drenagem com acidez, não necessariamente o fenômeno, né, da drenagem ácida que a gente fala da mineração, e nas laterais a gente tem um pouquinho desse precipitado esbranquiçado que a gente também associa aos óxidos de alumínio. A gente vai entender um pouquinho como que são formados esses precipitados e como isso pode indicar drenagem ácida. Então, antes da gente falar do fenômeno, né, o fenômeno de drenagem ácida de mina, ele está associado à ocorrência de minerais sulfetados, e além dos minerais sulfetados, a gente tem o oxigênio atmosférico, que para a gente, né, inclusive nos modelos, a gente considera a atmosfera como um reservatório ilimitado, então, a gente tem em abundância, e água. E a gente, pela experiência e pela própria estequiometria de reação, a gente vê que a gente não precisa ter muita água no meio
para que a gente tenha ocorrência da drenagem ácida, e a gente vai falar isso um pouquinho também. Então, esse fenômeno a gente pode considerar como um modo perpétuo, que é aquele que, uma vez que é iniciado, dificilmente eu consigo interromper ele, porque ele, vamos dizer, ele se autossustenta. Então, aqui embaixo a gente tem uma escala de pH, então muitas vezes o empreendedor ele tem o fenômeno de drenagem ácida, mas ele não está muito atento àquilo porque o pH do monitoramento dele ainda é 7. Então, é um pH neutro e ele está tranquilo. E aí, quando ele percebe que o pH começa a reduzir, quando ele começa a fazer essa avaliação e existe uma tendência de redução da redução do pH, então aí ele começa a ver que ele realmente tem um problema. Quando ele faz esse diagnóstico, o problema já está bem avançado. Então, uma vez que eu tenho esse problema, eu não consigo interrompê-lo de uma forma fácil, eu vou ter que investir muito dinheiro para interromper isso, para tentar minimizar o impacto, reduzir, mitigar. E no Brasil a gente não tem nenhum tipo de legislação que possa exigir, né, que o empreendedor faça nenhum tipo de teste. No entanto, tem se tornado cada vez mais comum, né, a adoção de melhores práticas, até mesmo para quando o empreendedor ele deseja algum tipo de financiamento internacional. Então, os bancos estão bem atentos a esses tipos de problema. Bom, então, uma vez que eu tenho, né, os três reagentes, né, eu tenho o oxigênio atmosférico, eu tenho água e eu tenho mineral secretado, eu posso ter a produção de drenagem ácida, gerando ácido sulfúrico e a lixiviação de metais, né, e a redução do meu pH. Nessa imagem aqui, a gente tem uma tabela, são 7 casos, né, então a gente tem os 2 primeiros aí que eu tenho, são casos onde eu tenho drenagem ácida, né? Então, eu tenho, primeiro, pH de menos 2,5. Obviamente, esse pH é um pH que é virtual, ele não existe de verdade, né? Mas é um pH bem baixo, tem 1,85 e tem 2,98, que seria o terceiro caso. Esse terceiro caso seria uma mina onde, na verdade, não é uma mina, seria uma área natural, né? Então, eu posso ter uma outra mina que tem um outro projeto que tem um pH 4, também é uma drenagem ácida. Mas, na verdade, a gente precisa avaliar não só o pH, a gente precisa avaliar vários outros aspectos, né? Como também a concentração de metais dissolvidos, concentração de sulfato, condutividade elétrica, e fazer a análise também da geologia da área, para eu ter certeza disso. Nos outros casos, né, nas outras 3 últimas colunas, né, eu tenho uma água natural de um rio, né, onde não consegui, não tem medida de pH, mas os 2 últimos eu tenho uma drenagem que parece que é uma drenagem alcalina, que não é muito comum, né, vamos dizer, no Brasil. Bom, então, a gente tem que ter essa preocupação por conta da lixiviação de metais, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa associação de elementos químicos. E aí a gente vai voltar um pouquinho, porque a gente tem as questões relacionadas também à abundância e também as associações geoquímicas, né? Então, aí só voltando assim, né, na origem do universo, né? Então, todos os elementos químicos, eles foram gerados, né? Não dá para a gente falar no momento, no instante, porque não existia espaço, então logo eu não posso falar em tempo, mas foi num evento singular, onde todos os elementos químicos eles foram formados, e a partir disso foram formados elementos mais leves, mais simples, né? Que é o caso do hidrogênio, depois do hélio, e a partir disso eles foram, por meio de reações nucleares, eles foram formando os elementos mais pesados. E aí eles foram se distribuindo no universo de uma maneira geral. Carol, Oi, Patrick? um minutinho, pessoal. Não. Bom, então foram formados os elementos mais pesados, e esses elementos eles foram se agrupando de acordo com a afinidade geoquímica deles. Então,
A maioria de minas de metais, né, por exemplo, de cobre, molibdênio, níquel, chumbo, zinco, prata, o zinco está escrito errado, gente, desculpa, é a correria. E ouro, né, eles normalmente eles são elementos que eles estão relacionados, são todos eles, né, que a gente pode chamar que são elementos alcólicos, que eles têm essa afinidade com os sulfitos. Então, por isso, os depósitos desses elementos, né, de metais, eles estão associados ao sulfeto. E nesses depósitos, normalmente, 90% do material que é escavado, ele é rejeito, ele vai ser estéril. Então, você tem uma mobilização muito grande desse material exposto à atmosfera, que é onde começa o nosso problema de drenagem ácida. E, claro, né, se eu tenho uma rocha que é rica em sulfeto, obviamente, os rejeitos e os estéreis, eles vão ter características muito semelhantes, né? Então, a exposição dele pode levar, claro, à solução de minerais, mobilização, redução de pH, né? Que é o que a gente vai falar agora um pouquinho. Então, antes de iniciar um empreendimento mineratório, o que a gente tem é o sulfeto, né? Os sulfetos normalmente eles são formados, normalmente não, eles são formados em um ambiente redutor, onde eles são estáveis, né? E a partir do momento, né? E eles estão lá quietinhos, ninguém mexe com eles. A partir do momento que você tem a abertura da mina, você vai ter esse contato do oxigênio, água, e aí você tem a formação de ácido fúrico, né? A solubilização de metais, e o impacto sobre a biota. Então, seria como você pegar um cara que é extremamente erudito e levar o cara para um show de rock, né? Talvez ele não goste no princípio, pode ser que ele goste depois, mas ele vai precisar de algumas adaptações. Então, é isso que acontece com o sulfeto. Para ele se adaptar a essa nova condição que ele foi colocado, que é na superfície, ele vai ter que sofrer umas alterações. Então, o sulfeto ele vai passar da fase dele, né? O enxofre vai passar da fase dele sulfetada, vai passar para a fase dele oxidada, que é o sulfato. E aí, né, a gente tem a geração de ácido sulfúrico. E ali a gente falou de uma cava a céu aberto, mas a gente tem ainda as barragens de rejeito, que a gente tem condições semelhantes, né? As pilhas de estéreo, minas subterrâneas descomissionadas também, pilhas de lixiviação. As pilhas de lixiviação, normalmente, elas são bem controladas, então eu consigo ter uma noção do tipo de fenômeno que ocorre ali, porque é exatamente dali que eu vou tirar a minha solução enriquecida para o meu beneficiamento. Mas, no geral, a gente tem tanto nas barragens quanto pilhas, principalmente, a gente tem uma assembleia de minerais que é muito complexa e muitas vezes eu não consigo prever o comportamento desses minerais. E principalmente porque eu tenho nível de água flutuante, então eu tenho material que ora está exposto à atmosfera, ora ele está inundado. E essa variação, né, de saturação, isso vai influenciar muito na produção de drenagem ácida. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, no eixo Y, a gente tem a concentração de metal e diversos projetos, né, de mineração. Então, a gente consegue observar que, quando eu tenho pH reduzido, eu tenho uma maior concentração de metais. Óbvio que isso não ocorre para todos os metais. A gente tem o caso do arsênio, por exemplo, o manganês. Eles vão formar um oxiânion que, mesmo em um pH um pouco mais elevado, a concentração deles é bastante alta. Eles ainda persistem no ambiente com a mobilidade relativamente alta. Então, isso não é uma regra, tem que ser avaliado caso a caso, tem que ser avaliadas as associações mineralógicas, por isso que eu insisto e recomendo a vocês que assistam o webinar da Lara, que vai ser extremamente importante sobre esse ponto de vista, para a gente entender essas associações, os métodos analíticos e como avaliar isso, né, a partir dos resultados que a gente tem. Então, aqui é um diagrama de AH-pH, né? O pH ele vai falar da concentração de íons H+ no meio, ou seja, de acidez, e o EH vai falar sobre a disponibilidade de oxigênio. Então, a gente tem, por exemplo, essa área aqui, a gente tem as águas de mina, que normalmente, né, a gente tem um pH bem reduzido, né, em relação a um ambiente bem oxidante.
né? Então, vamos dizer assim, é um ambiente totalmente favorável para a lixiviação de metais, ou seja, a gente tem a interseção entre os diversos tipos de água, água do mar, água subterrânea profunda, né? Água de rio e lago, mas a gente também tem as águas de mina. Então, a gente tem, por exemplo, a água da chuva, que é o único, essa área aqui, que ela pode se confundir um pouco, ela pode ser ácida, naturalmente ácida, né? E isso pode também contribuir com os processos geoquímicos do campo, mas a gente também tem a água de mina. E todas essas relações, interações entre água de chuva e água de mina, elas são extremamente importantes. Então, aqui a gente volta no início da nossa apresentação, que eu falei sobre os tipos de precipitados e etc. Então, o principal mineral que pode neutralizar a drenagem ácida é a calcita, né, que é o carbonato de cálcio, simplesmente porque ele atua num pH inicial, vamos dizer assim, quando eu tenho uma leve acidificação, ou seja, um pH imediatamente abaixo de 7. E isso ocorre porque a calcita ela tem a capacidade de reagir à medida que o sulfeto é oxidado. Então, à medida que o pH vai sendo reduzido, outros carbonatos poderão atuar, no entanto, não na cinética, vamos dizer assim, na cinética da reação que a calcita atuaria. Então, aí, a partir do pH 6, 5,5, né, eu começo a ter, vamos dizer assim, o pico de funcionamento, por exemplo, da siderita. Mas a gente lembra que a escala de pH é logarítmica, então não é só duas ordens, são duas ordens de grandeza, né, que foi alterado o pH. Então, vamos dizer, se eu mudar de um pH para o outro, é uma ordem de grandeza é um impacto relevante. Bom, e à medida que o pH vai diminuindo no meio, né, porque uma vez que a calcita foi consumida, eu começo a atuar com outros minerais, eles não têm essa capacidade de neutralização como a calcita tem, de manter o pH controlado. Então, aí eu começo com os hidróxidos de alumínio, né, que podem se precipitar, e a gente também começa a ter a oxidação de ferro 2 a ferro 3, né, no estágio tardio. E quando eu tenho essa oxidação do ferro 2 a ferro 3, eu lembro que o ferro 3 é um oxidante extremamente forte. Então, no início eu oxido sulfeto, que vai reduzir um pouco o pH do meio, e depois eu tenho começo a equilibração da microbiota, né? A gente tem um aspecto biológico extremamente importante nessas reações. A gente começa a ter a oxidação de ferro 2 a ferro 3, onde essas bactérias vão atuar na regeneração e na produção de ferro 3, que vai reduzir drasticamente o pH do meio. Então, é por isso que vamos dizer assim, que uma vez que esse processo inicia, dificilmente ele vai ser interrompido de uma maneira simples. E o complicador dessa situação é identificar a fonte, porque por muitas vezes, né, eu acho que quase 100% das vezes, isso está disseminado no site, na área, né? Então, se você tem, por exemplo, tem uma pilha de estéreo e está distribuído, a pilha toda tem sulfeto, então você vai ter um problema do tamanho da sua pilha. Então, por isso é muito importante, né, identificar inicialmente as possíveis fontes, né, que podem gerar drenagem ácida. Então, assim, são as barragens, pilhas, as cavas, né, subterrâneas, céu aberto também, né. Alguns solos impactados por metais, a gente pode ter algum tipo de passivo na área também, que pode se tornar uma fonte, né. Vazamento de combustível, né, a gente tem postos de abastecimento dentro das áreas das minas, né, e também as plantas industriais. Então, por isso que é muito importante a gente caracterizar toda a área e ter a noção disso, né? E identificar também as vias de fluxo, porque eu só tenho realmente contaminação se eu tenho um caminho para que esse contaminante, né, que essa fonte, ela atinja, né, no caso, os receptores, pode ser tanto seres humanos quanto o meio ambiente. Então, por isso que é necessária uma avaliação integral. Bom, então, o diagnóstico e monitoramento de drenagem ácida, né, nas diferentes fases, né, quando e como começar.
né? Então, eu dividi aqui, claro que é um resumo, né, das etapas de uma mina, mas a gente tem a fase de exploração, a gente tem que discernir bastante, né? Exploração ainda não é a fase de explotação, é a fase que eu ainda estou na fase de pesquisa, então eu só tenho basicamente sonda no campo perfurando. Então, por meio dos elementos farejadores, né, que a gente não pode, se a gente quer procurar ouro, a gente não vai procurar pelo ouro, a gente vai procurar por aqueles que estão associados a ele no campo. Então, na fase de exploração é extremamente importante que eu tenha identificação desses, né, por meio da própria testemunhagem que é ocorrida no campo, que eu tenha uma noção do tipo de depósito que eu estou lidando, se é um depósito, por exemplo, se é um depósito de ouro, se eu vou ter arsênio, se eu vou ter sulfeto, enfim, se é um depósito de cobre, se eu vou ter os mesmos problemas. Então, é extremamente importante, né, na fase de exploração, eu já consigo ter essa noção. No desenvolvimento da mina, aí já começa a parte relacionada ao licenciamento. Então, muitos desses aspectos relacionados à drenagem ácida, eles podem se tornar, na verdade, condicionantes. Então, os órgãos podem solicitar estudos relacionados à drenagem ácida. E depois a gente começa a parte da operação e do beneficiamento, que é onde eu realmente vou ter a mobilização desses materiais, né? Onde eu preciso, né, necessariamente ficar atenta, né? E principalmente, né, na fase de operação e beneficiamento, que vamos dizer assim, excluindo o fechamento, é a fase de maior duração, normalmente é a fase de maior duração de uma mina, então é onde eu vou mobilizar mais material, onde o fenômeno de geração de drenagem ácida ele pode ser acentuado. E no final eu tenho o fechamento, né? Aqui o fechamento eu coloquei ele no final, mas o fechamento, na verdade, ele deve ser considerado desde a exploração, né? Porque é a partir dos dados que eu coletei na fase de exploração, quando eu ainda tenho a fase de greenfield, são esses dados que vão me dizer quais serão os meus objetivos e os parâmetros que eu vou utilizar para o meu fechamento de mina. Bom, então a fase de exploração, eu já falei, né? Então, qualquer método de exploração mineral ele é baseado em medidas sistemáticas de propriedades químicas de materiais ocorridos naturalmente. Então, isso implica nas associações mineralógicas, né? E identificação de anomalias. Porque se eu tenho uma mina, obviamente eu tenho uma anomalia ali, uma anomalia geoquímica, né? E as anomalias elas podem ser formadas em profundidade por processos ígneos metamórficos, também na superfície, né? Na formação dos depósitos lateríticos. Aí começa aqui o monitoramento pré-operacional, que é extremamente importante, né? Porque é a partir daí que eu vou conseguir identificar os teores anômalos que eu posso ter na água, no solo, relacionado à mineralogia, que pode ter relacionado a outras atividades em torno da mina, né, que pode ser também relacionada à ação antrópica e também o que as ocorrências naturais. E isso é que vai ser que deveria, né, o que deve ser utilizado como referência, né, de qualidade ambiental ao longo de toda a vida da mina. No comissionamento e operação de mina, então, existe, né, o controle e monitoramento ambiental, controle de risco, principalmente para atender esses condicionantes, né, de operação, das licenças de operação, e existe também um controle maior das estruturas, porque aí eu já vou ter identificado. E nessa fase é muito importante, então, quando eu disse lá no início que não é só drenagem ácida não está apenas relacionada ao meio ambiente, é porque nessa parte de operação de pilha, de barragem, de cava, é muito importante que todas essas áreas conversem para que seja feito o melhor gerenciamento possível desse material. Porque se eu sei que eu tenho no meu plano de lava, eu prevejo que eu vou explotar agora uma área onde eu sei, é conhecido, né, pelo meu modelo geológico, etc., que eu tenho alto teor de enxofre. Então, com certeza eu vou ter que pegar esse material e ter um cuidado maior com ele. Outras áreas eu posso não ter tanto enxofre, então assim, não, essa área aqui é um material um pouco mais inerte, então eu vou gerenciar esse material de uma maneira diferente, ou até um material inerte eu posso utilizar ele para pavimentação de vias, né? Então, por isso que
esse aspecto da drenagem, do diagnóstico, ele deve ser iniciado desde o início da operação. E na fase de fechamento e descomissionamento, como eu disse, o fechamento ele deve começar logo no início, né? Então, o fechamento o ideal é que ele seja concomitante à operação, né? Então, a partir de todos os dados que eu levantei ao longo da vida da mina, desde a exploração até o momento, né, que as atividades serão encerradas, é importante que seja feita a avaliação. Então, de novo, falando de dados, o webinar da Laiane, que é o terceiro webinar, é extremamente importante que seja entendido, que os dados sejam bem organizados. Não é só em termos de organização, mas realmente eles forneçam informações que sejam úteis para as tomadas de decisão durante a operação e também no fechamento. Né? Então, a partir desses dados organizados, bem tratados, né, estatisticamente, é onde eu vou estabelecer os parâmetros de referência de qualidade ambiental do meu fechamento, né? E também poder sentar e conversar com o órgão, definir realmente para que as áreas, né, que eu tenho ali, quais são a vocação dessa área, que também é muito importante, porque não adianta nada, vou fechar minha mina, vou criar um parque aquático, isso é viável, né? Então, são várias questões. Então, aqui um exemplo de um dos trabalhos da Water Service. A gente está trabalhando nesse projeto. Aqui é um monitoramento de vazão, mas foi feito também um monitoramento hidroquímico dessas áreas, mas é só para ilustrar a foto aqui. Então, a gente tem aqui, na água superficial, né? A gente tem aqui duas campanhas, né? A gente tem essa linha tracejada, a gente tem a referência da CONAMA. Então, a gente observa que alguns pontos a gente tem o teor de ferro dissolvido um pouco acima da legislação. Tá? A gente não vai fazer nenhuma conclusão, nem discutir os dados, porque não faz sentido, né, nessa apresentação, mas esses gráficos é só para mostrar, olha, eu posso ter pontualmente amostras que têm ferro dissolvido mais elevado, isso tem que ser registrado, o mesmo acontece também com manganês na água superficial, mas pode ser que regionalmente esses valores se estabilizem, estejam abaixo da CONAMA, né? Então, isso são todos aspectos que devem ser levados em consideração quando eu começar a operar a mina. E, principalmente, observar se esses valores, existe a tendência de aumento ou não, enfim. Aqui mais um ponto de água subterrânea, então, reforçando aquilo que eu falei. Então, aqui no caso, o chumbo, em uma campanha, né, na verdade, em duas, né? Ele foi um pouco mais elevado em uma campanha e bastante elevado em outra campanha em relação ao valor máximo permitido pela CONAMA, mas é pontual. Então, às vezes, eu tenho, em um único poço, eu vou ter aquela medida de chumbo por conta da ocorrência de uma mineralização muito específica, mas isso não faz parte do meu background regional. Mas é um teor que eu devo ficar atenta para. Caso eu tenha chumbo na minha área, quando no meu monitoramento pré-operacional eu tinha chumbo em todos os poços ou só em um, né? Então, é muito importante esse monitoramento. O mesmo ocorre com manganês, porém, em dois piezômetros, dois poços, né? Então, por isso que é muito importante que isso seja monitorado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os ensaios estáticos, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito dos ensaios estáticos, mas tem um webinar, né, que ele está no nosso canal do YouTube, onde ele tem um detalhamento maior desses ensaios, então, se vocês tiverem interesse, está lá disponível, vocês podem acessar. Então, o que são esses ensaios estáticos? Na verdade, eles são uma fotografia, né, de uma determinada amostra de sólido naquele momento. Ou seja, eu não posso falar absolutamente se aquela amostra vai gerar ou não. Eu posso falar a respeito do potencial de geração de drenagem ácido, né? Então, a gente tem um primeiro ensaio, que é, vamos dizer assim, bem famoso,
que é o MABA, né, o teste ABA, que é o balanço do ácido base, que ele é baseado na estequiometria de reação de produção de ácido pela pirita e pela neutralização da calcita. Então, assim, a gente observa que para uma pirita, 1 mol de pirita, eu vou gerar 4 mols de ácido. E para neutralizar 4 mols de ácido, eu preciso de 2 mols de calcita. A informação desse slide que eu quero que vocês tenham é simplesmente essa. Então, para cada pirita, eu preciso de 2 calcitas. Só que isso, no campo, isso não é suficiente, porque pode ser que a ocorrência desses minerais eles não estejam associados. Né? Existem, claro, depósitos associados a sulfetos que têm material carbonático, que tem calcita, mas pode ser que a ocorrência são em rochas diferentes, né? Então, eu preciso, né, foi estabelecido que eu tenho que ter, no mínimo, 3 vezes mais a quantidade de material neutralizante do que o material formador de ácido. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Esses resultados foram simulados. A gente tem aqui o percentual de enxofre total, a gente quer medir o potencial de geração de acidez. O potencial de geração de acidez, ele é muito simples de ser obtido, ele é um fator multiplicado pelo percentual de enxofre e sulfeto ocorrido na amostra. Né? Esse fator ele é baseado justamente nessa estequiometria da reação de neutralização, que eu mostrei anteriormente. E esses valores, né, de AP, que a gente chama, potencial de geração de acidez, ele é dado em termos de quilograma de calcita necessário para neutralizar 1 tonelada de material. Então, aqui a gente tem, por exemplo, não são os resultados do potencial de geração de acidez, mas eu tenho aqui o teor de enxofre total e o percentual de enxofre e sulfeto. Então, o que a gente observa? Né? As amostras que estão aqui representadas por círculos, nem todo o enxofre dela está relacionado a sulfeto. Né? Ela está mais afastada dessa reta. Então, pode me indicar o quê? Eu tenho um material que está bastante intemperizado. Enquanto eu tenho, né, os xizinhos aqui, que eles estão mais próximos, então eles são materiais, provavelmente são materiais sulfetados. O fato de eu não ter tanto enxofre na forma de sulfeto, isso quer dizer que meu material não gera acidez? Né? Então, isso é uma pergunta que a gente vai responder. O potencial de neutralização, né? Então, novamente, o potencial de neutralização, ele é dado no mesmo, na mesma unidade que o potencial de acidificação, que é a quilograma de calcita equivalente em cada tonelada de material. Então, a gente vê, por exemplo, que os quadradinhos, né, aqui eu tenho carbono inorgânico total e o potencial de neutralização. Então, eu vejo que o potencial de neutralização aqui, né, é bastante alto para essas amostras que são quadradinhos. E não é tão grande para essas amostras que estão representadas por círculos, né? Porque eu tenho carbono, mas esse carbono não efetivamente atua na neutralização não atua na neutralização da acidez. Isso também a gente vai entender como que a gente faz esses testes. Então, existem vários testes que a gente pode fazer também para identificar, por exemplo, quais são os materiais, os tipos de carbonato que eu tenho ali e os que são realmente efetivos na neutralização. Então, aqui, novamente, né, a gente simulou aqui potencial de neutralização na amostra. Então, se eu tenho essa razão, potencial de neutralização pelo potencial de geração de acidez, e esse valor é maior que 3, lembrando daquela proporção 3:1, significa que eu não tenho potencial para formar ácidos nessas amostras. Quando eu tenho um valor intermediário entre 1 e 3, eu considero que essa amostra está numa região que a gente chama de incerteza. Tá? Ela pode ou não gerar o ácido. E quando eu tenho, né, no caso, o potencial de neutralização bem menor do que o de acidificação, aí eu tenho a garantia de que essas amostras poderão gerar ácido. Então, essas
amostras, né, que elas estão nessa região de incerteza, normalmente a gente passa essas amostras para uma próxima etapa. Então, a gente vê aqui que a gente tem o material formado pelo losango, ele está bem disseminado, ele tem as 3 características, principalmente. O vermelho, ele está mais, né, que é o quadradinho, ele está mais nessa região de incerteza, e o círculo está aqui com o potencial de acidificação bastante elevado. Então, se eu tenho esse tipo de padrão nas minhas amostras, isso indica que esse tipo de material ele vai gerar acidez, né? Aí a gente tem um outro teste, que é o teste NAG, que é o de geração líquida de acidez. Só lembrando que nem o MABA e nem o NAG, um ensaio não substitui o outro, eles são complementares, a gente vai ver, né, os resultados dos dois aqui, como interpretá-los. Então, no ensaio, no MABA, eu fiz um balanço, né, do potencial, da quantidade de material neutralizante e a quantidade de material gerador de ácido. E aqui eu faço uma oxidação da minha amostra, né, usando, né, peróxido. Eu faço a oxidação da minha amostra para saber o quanto de acidez por sulfeto eu vou ter, que eu vou conseguir gerar. Então, esse aqui é um resultado típico, né, de amostras do meu teste. Eu não vou explicar o teste aqui, como eu disse, tem um webinar onde eu explico com maior detalhe, está lá no nosso canal do YouTube. Mas, uma vez que eu encerro o meu teste NAG, eu vou fazer a medida de pH. Se esse pH ele é abaixo de 4,5, o que eu faço? Eu faço a titulação da minha amostra, né, da minha amostra oxidada, do pH que ele se encontra, né, vamos supor, de 2 até 4,5. E aquele volume que eu utilizei para... Aquele volume que eu utilizei, eu faço o cálculo e obtenho, né, a quantidade de acidez que essa amostra pode gerar. Então, isso vai me indicar a minha acidez livre, né, que é a acidez sulfeto. E depois eu vou, de novo, continuar a titulação dessa amostra até o pH 7. E aí, quando eu chego nesse pH 7, eu tenho a minha acidez gerada por íons metálicos. Então, onde eu tenho essa bolinha branca, indica o seguinte: eu tenho acidez tanto gerada pelos íons, né, tanto como também acidez livre. As que eu não tenho, né, a bolinha branca, significa eu não tenho sulfeto. Então, isso responde ao que eu tinha falado anteriormente. O fato de eu não ter sulfeto, de eu ter uma amostra já que já está no campo, já está intemperizada, ela pode ainda gerar acidez? E a resposta é sim, ela pode gerar acidez, mesmo não tendo sulfeto presente nela. Então, aqui a gente fez uma classificação, né, utilizando tanto os resultados que a gente chama da diferença de material neutralizante e produtor de ácido, que a gente chama de NNP, potencial líquido de produção de acidez, e a gente também utilizou também os resultados do NAG. Então, quando eu tenho um material que a gente tem muito material neutralizador, né, maior que o produtor de ácido, e um NAG pH maior que 4,5, então eu considero que essa amostra não forma ácido. Quando eu tenho, né, no caso, o material neutralizante menor que o gerador de ácido e o NAG pH menor que 4,5, né, quando eu encerro o teste, então significa que eu tenho potencial. Quando eu tenho esses critérios não combinados, né, como está aqui, o que ela vai atender apenas um dos critérios, significa que eu tenho essa zona de incerteza. Então, quando eu falei esses ensaios não se anulam, a gente tem aqui um NAG pH em torno de 5, e eu tenho amostras aqui que têm classificações distintas, uma potencialmente geradora de ácido, outra está numa área de incerteza e outra não é formadora de ácido. Então, por isso, eu não posso utilizar apenas o NAG ou só o MABA como um critério único para classificar a minha amostra quanto ao potencial de geração de acidez. Muitas vezes, né, a gente que trabalha na consultoria, a gente é indagado pelo empreendedor sobre
mas é qual a concentração de enxofre que gera drenagem ácida? E a resposta é que não é bom fazer esse tipo de classificação, justamente porque a gente tem aqui amostras não formadoras de ácido com teor de enxofre muito baixinho, né? Mas a gente tem aqui amostras que estão na área de incerteza, com alto teor de enxofre, que ainda assim estão na área de incerteza, e a gente também tem aquelas que são formadoras de ácido e que a gente tem certeza que vão gerar. Então, o critério, né, estabelecer o enxofre, falar assim, tantos por cento gera, tantos por cento não gera, isso não é, vamos dizer assim, não é nem um pouco aconselhável fazer esse tipo de classificação. Porque a gente tem uma amostra aqui que está em percentual de enxofre total entre 0,1 e 0,2 e ela é classificada, né? Considerável, é uma quantidade baixa de enxofre, mas pelas condições que ela está no campo, ela pode gerar drenagem. Então, para essas amostras que estão na área de incerteza, a gente tem os ensaios cinéticos. Os ensaios cinéticos, eles normalmente são bem caros, né? Então, em torno de $200 por dia, por coluna. Então, e são ensaios longos, a gente vai ver aqui no próximo slide que a recomendação é que esses ensaios eles durem pelo menos 52 semanas, ou seja, por um ano. E com os ensaios cinéticos eu consigo estabelecer essas taxas, né, de geração de ácido, né? Eu posso ter uma indicação de quanto tempo essa produção de ácido ela pode ser iniciada e também estimar a hidroquímica, né, a drenagem final da minha drenagem, né? Bom, então aqui eu tenho sulfetos, outros minerais. Com esses ensaios cinéticos, eu consigo avaliar os diversos tipos de reação que estão ocorrendo, as que estão ocorrendo, os precipitados. Eu posso avaliar o tempo que entre aspas, eu vou demorar para começar a drenagem, né? Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho aqui o pH, ele estava entre 6 e 7, de repente o pH sobe, depois ele desce. Mas eu tenho aqui um ensaio onde eu tenho pH entre 7 e 8, aparentemente não gerando nenhum tipo de acidez, e aí quando chega próximo à semana 50, esse pH cai abruptamente. Né? Ele tem um pico, né? Um pico negativo, e depois ele retorna aqui pH 5 e cai e fica subindo. Então, por isso que eu tenho que ter esses testes que sejam realmente, que compreendam um período suficiente para que eu tenha esse tipo de avaliação. Existe também alguns critérios que eu posso adotar para avaliar quando encerrar ou não esses ensaios, né? Que a gente vai ver nos próximos webinars, né? Mais específico para tratamento de dados. Então, junto com o pH, eu tenho aqui o sulfato. Então, quando eu tenho vamos dizer, esse pico negativo do pH, eu tenho aqui um pico, né, de sulfato. Então, todos esses parâmetros eles precisam ser avaliados em conjunto, né? Então, porque eles fornecem uma informação muito importante, né? E principalmente essas informações são úteis, né, para o gerenciamento de material da mina, né? Desde o início até o final. Então, se eu puder prever, fazer esse diagnóstico logo no início da operação, saber onde eu posso ter alguns pontos críticos, isso é muito importante para evitar prejuízos, né? Então é isso, gente. Eu agradeço. Eu espero ter ajudado com informações úteis. O tempo que a gente tem disponível, eu acho que deu para dar uma explanada boa. Estou aberta a perguntas, né? E aí, só lembrando dos próximos eventos, então, próximo webinar, semana que vem, dia 15, a gente tem o webinar da Lara, que fala justamente sobre essa parte de caracterização litogeoquímica mineralógica, né? Muito voltada para a parte de drenagem em ácido. Vocês vão conhecer um pouquinho dos métodos, saber como fazer essas avaliações. E depois vamos dizer assim, se a gente tem todos os dados hidroquímicos, dados mineralógicos, o que a gente faz com aquilo, né? É justamente a gente aprender a tratar esses dados e como avaliar esses dados. Né? Então, a gente tem um webinar da Laiane na semana seguinte, no dia 22, e depois
Com todos os dados tratados e reunidos, a gente pode começar a pensar no modelo geoquímico. Então, os grandes desafios da modelagem geoquímica, a gente vai entrar um pouquinho na parte cinética, né, que não é simples, os minerais eles não são intemperizados ao mesmo tempo, da mesma forma no ambiente. Então, no dia 29, a gente tem o webinar do Rafael. Então, assim, é uma sequência e eu aconselho a todos vocês que para quem tiver interesse, esse mês, né, o curso de hidrogeoquímica teórica e aplicada para mineração, ele está com o desconto de 50% no Water Services and Technologies Academy. Então, é só acessar e poder assistir o curso, né, do Rafael, que é excelente também. E, ainda falando de drenagem ácida, em novembro a gente tem o primeiro Congresso Latino-Americano de Drenagem Ácida de Minas, né? Os trabalhos podem ser enviados até o dia 30 de setembro, então, né, quem tem algum tipo de trabalho, recomendo que envie. E aí no dia 23, né, junto com antes do evento, né, um dia antes do início do evento, a gente vai ter diversos mini cursos, e um deles é o mini curso do Rafael, que ele vai falar justamente sobre esses princípios de modelagem numérica, utilizando o FRIXI.